O juiz Sérgio Moro levantou nesta segunda-feira o sigilo de parte da delação premiada do ex-ministro petista Antônio Palocci. O que isso significa, hein? Que muita coisa podre foi jogada no ventilador. Muito desse conteúdo a gente já vinha acompanhando há algum tempo, Caio. Mas vamos lá aos principais pontos que surgiram a partir dessa quebra de sigilo do Sérgio Moro na delação do petista, né? Do ex-ministro petista Antônio Palocci, ou Palotti, se quiser falar o italiano corretamente. Bom dia, Caio. Palocci. Ou também, Palocci. né? Fala, Edgar, tudo bem? Bom dia para Beleza. todo mundo. Muita M foi jogada no ventilador, mas sobretudo um pouco mais do mesmo. Mas calma, vamos por partes. Resumidamente, o Palocci falou nessa delação que não foi de agora. Agora foi divulgada. Sim. Ou quebrou-se o sigilo. Mas o que se disse foi que o Lula sabia sim da corrupção dentro da Petrobras e também ele explicou como que acontecia o loteamento de cargos, sobretudo entre os diretores na estatal. Por meio dessa delação, o Palocci não trouxe, pelo menos do que foi vazado, um anexo, são mais de 60, não foram vazadas as provas que corroboram com o que disse Palocci. Porém, é um membro do altíssimo escalão do PT falando ali o que viu de perto acontecer para as negociações de propina em suma. Era isso que acontecia. Bom, como que sabia da corrupção? O Palocci menciona duas reuniões principais, uma no ano de 2007 e outra no ano de 2010, que aconteceu na biblioteca do Palácio da Alvorada, em que estavam presentes não só o Palocci e o próprio Lula, como também a ex-presidente Dilma Rousseff. Nessa reunião, o Lula começou a disfarçar uma irritabilidade porque teria descoberto que dois ex-diretores, aliás, dois então diretores, na época ainda eram diretores da Petrobras, estavam envolvidos em diversos crimes. E aí ele demonstrou, o Lula, uma certa irritabilidade. Como que isso pode acontecer? Dois diretores? Palocci, vem cá, quem é que indicou esses dois nomes? E o Palocci virou e falou: o senhor mesmo, senhor Lula. Parece que é piada, mas é verdade. Dentre outros pontos dessa mesma delação, o Palocci falou que o PT gastou mais de 3 vezes mais do que declarou nas campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014, chegando à soma de 1,4 bilhão de reais, e que o Partido Progressistas estava... Bilhão ou milhão? Bi. Um bilhão nas duas campanhas, 1,4 bi. 1,4 bi. Ninguém mexe com milhão mais não, Edgar. Milhão tenho eu no meu porta-malas. Eu dei um bug aqui na minha... É isso Não, mesmo? 1,4 Milhão é muito bi. 1980. Cara. 1,4 bi. Bom, e aí falou que é o seguinte, a Odebrecht estava alinhada com o PP, o Partido Progressista, e o PP, que apoiava o governo, não conseguia emplacar cargo nenhum, em ministério nenhum. E aí foi choramingar para a Odebrecht, e aí isso desencadeou todo o pagamento de propina com o PT. Mais ou menos isso teria alinhado. E também explicou como que desencadeou o mensalão. Havia uma promessa do PT repassar ao PTB 20 milhões de reais, em algumas parcelas só repassou 4, e isso irritou Roberto Jefferson e desencadeou todo o processo do mensalão. Enfim, isso veio 6 dias antes das eleições, pode remexer aí com a corrida presidencial, mas sobretudo gerou muita polêmica porque o juiz Sérgio Moro, parte das pessoas disse, não tinha o direito de fazer isso. Então algumas coisas são importantes serem colocadas. O juiz Sérgio Moro não pegou esse anexo dessa delação do Palocci e falou: olha, imprensa, tá aqui, eu vou ditar para vocês, tomem nota, e começou a falar o que foi dito. Ele simplesmente colocou num arquivo da Justiça, em que ali não é protegido por sigilo a Justiça. Ou seja, sabendo disso, os advogados, a defesa do Lula, todo mundo, a imprensa correu atrás, pegou isso, tomou posse dessa parte desses textos e aí divulgou ontem. Questionaram o juiz Sérgio Moro se ele agiu corretamente ou não. Isso tudo foi feito dentro da lei. E com o argumento do próprio juiz Sérgio Moro, eu coloquei esse anexo sem condição de sigilo, que é para o Lula saber do que ele está sendo acusado e, se ele quiser, ele se defende, ele tem que saber do que ele está sendo acusado. É uma explicação super válida e, repito, dentro da lei. Porém, os advogados de defesa do Lula o acusam de perseguir politicamente o ex-presidente e disse que o Antônio Palocci mente. Ô Joel, vamos lá, quero te ouvir a respeito desse conteúdo comprometedor aí, né? O que você pensa a respeito, que vem à tona novamente, e esse
nesse momento pra ajudar o Lula. em que vem à tona... Ué, mas foi. Você tá sendo acusado, desculpa. Mas é um momento, a gente está no momento da campanha eleitoral, no afunilamento, última semana antes do primeiro turno. Fora isso aí que o Caio falou, não sei se me escapou, mas na própria delação do Palocci, vem lá que das, digamos, 1.000 medidas provisórias que foram feitas durante os governos petistas, 900 delas tinham irregularidades já premeditadas para que essa cadeia de dinheiro fosse se espalhando nos tentáculos onde o partido pretendia estabelecer o poder ali, né? Não, exato. A acusação, a delação do Palocci, que tava essa promessa, né? A gente tava mais de um ano esperando essa delação. Cadê? Será que teria algo ou não? E de fato tem. É muito relevante. Mexe com valores também. Todos nós sabíamos dos valores que circulam ilegalmente nas campanhas, mas realmente, né? Teve campanha aí da Dilma, acho que em 2014, que o total foi para 800 milhões de reais. 800 milhões. Então, quer dizer, é muito dinheiro. Isso reforça pra gente essa importância que é pensar as regras eleitorais do país, porque é uma corrida armamentista sem fim, né? Potencialmente, se você permite a coisa ficar assim. Hoje em dia, claro, já mudaram um pouco, mas enfim, isso é um tema que segue sendo importante. E agora, outra, coloca o Lula pessoalmente envolvido nessas decisões criminosas, tá? Alguém coloca o Lula nas reuniões comprometedoras. Então é sim, uma delação muito relevante. Agora, claro que precisa ter as provas além da própria delação, porque é do interesse do delator ter conteúdos bons para dar para o Ministério Público. Então realmente para a polícia. Então realmente é importante ter provas além da delação, mas é uma delação muito relevante. Agora, soltar isso na semana eleitoral, uma delação que já estava feita faz tempo, na semana das eleições, só pode ser visto, e temos que admitir, como um ato político do Sérgio Moro. Um ato político. Escolheu que tirar o sigilo disso bem agora. É óbvio que ele não vai na imprensa chacoalhando os papéis para falar sobre, mas ao decidir tirar o sigilo bem nessa semana, é uma decisão. Poderia ter sido em outro momento, poderia ser uma semana antes, depois. né? Poderia ser uma semana depois, poderia ser semanas antes, meses antes. Escolheu fazer agora, aí sim, por um critério político. E eu não acredito muito nele que a intenção tenha sido ajudar o Lula. Eu não acho que tenha sido isso, mas... Sim. Tudo que eu falei antes tinha sido fato, foi fato. Eu reportei o que é fato. Agora eu vou falar no campo da especulação, da minha interpretação dessa notícia. O que é? O Lula tá num baita embate no Supremo Tribunal Federal, causando um embate, inclusive, entre o Lewandowski e o Luiz Fux, e agora o Dias Toffoli teve que intervir, se pode ou não dar entrevista para a Folha de São Paulo. Pode ou não? O PT, sobretudo na figura do Lula, usa de bravatas e de mantras de que são injustiçados, são presos políticos, mesmo já tendo sido preso por corrupção e lavagem de dinheiro e não por discordar do regime, que eles não tiveram tempo para se defender, mesmo já tendo sido julgados por 9 magistrados. Enfim, agora eles iam dar uma entrevista para a Folha, quase que já conseguiram dar, e claro, eles iam usar mais uma vez de bravata de que somos presos políticos e o que iria favorecer de novo o PT a voltar ao poder. O Sérgio Moro, que sabe muito mais do que a gente sabe, do que todos os outros 207.999.000 de brasileiros, ele virou e falou, vai usar dessa bravata de novo? E aí pegou e divulgou. Divulgou não, deixou ali, ó, gente, o papel tá aqui em cima, eu vou ali tomar uma água e já vou. Não é um ato político. Ele virou e falou, na minha interpretação, ao que me parece, ele falou, peraí, vocês vão ficar usando dessa mentira de novo? Os fatos estão aqui, ó, quem quiser que veja. Não tem essa de preso político. O Lula sabia de tudo desde o início, ele sabia, ele que organizou, ele que chefiou e ele que ordenou. A gente tá vivendo uma situação em que cada vez mais os juízes são chamados e se veem na posição de ter essa influência em questões que fogem ao estrito cumprimento da lei, digamos assim. Uma delação é um indício contra uma pessoa, não é uma prova, não é uma condenação, então escolher virar público esse indício bem na semana crucial é sim uma decisão política. O judiciário poderia ter alguma política fixa, assim, sabe? Quando é um indício bastante comprometedor, você, sei lá, espera uma semana depois das eleições, ou não sei. Bom, se o Moro não agisse de coragem, como ele já fez isso... Ou assim que é formalmente a delação possível já abrir o publica. sigilo, você abre o sigilo imediatamente quando se torna possível abrir esse sigilo e não espera o momento que você considera o mais adequado. Enfim, podem se pensar soluções para despolitizar um pouco o judiciário. É claro, imagina se o Moro não tivesse feito isso também... com aquela gravação da Dilma falando, olha, você vai ser meu ministro aqui pra você fugir da cadeia. Esta de hoje, de ontem, não foi uma decisão política, não tem nenhuma ilegalidade.
Aquela da gravação do Você Lula. fala da gravação Mas ser uma fora do decisão período lá, política não gravação quer dizer que não foi Aquela que a Dilma fala, ô Lula... e Aquela ela- que não entrou, não pôde entrar porque foi feita depois Sim, do mas aí o prazo. Brasil inteiro já sabia. Já sabia, Senão o exatamente. Lula teria assumido o Ministério da Casa Civil, teria ficado com foro, não teria sido preso, não teria pegado nada nas costas dele naquela época. Não, então, você está dizendo que a consequência política é importante o bastante para justificá-la. No momento que a Pode gente até tá- ser- No pode caso até dessa gravação, ela foi ilegal, mas foi moral. Foi moral. Meio também que acho, ilegal. também acho. Ao contrário, né? A diferença para esse caso, só para finalizar, é que ali era um fato novo acontecendo, digamos. Teve uma comunicação ali, uma tentativa de burlar a justiça acontecendo ao vivo. E o Moro publicou isso. Sim. Aqui não, aqui é uma coisa que já foi feita faz tempo, ele escolheu este momento para divulgar. Que a gente corre um sério risco do partido que afundou a gente na lama absurda voltar ao poder. E o Moro simplesmente calhou com esse deal. Tá bom. Enfim.